Prontinho. Creio que já esteja pronto, já está gravando a nossa aulinha. Show de bola. Bom, semana passada a gente falou sobre o plano de ensino, né? Voltado para a nossa disciplina, que é ética e profissionalismo. Então, hoje, nós vamos entrar um pouquinho, adentrar sobre esse assunto e falar, conceituar e tentar explanar também um pouco sobre esse assunto que é tão importante, mas que as pessoas acabam que banalizando esse assunto. Como eu falei para vocês na semana passada, a questão da ética, ela precisa ser estudada e exercida e executada por todas as pessoas, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional, seja no âmbito emocional. Então, em todos os momentos, eu acabo que exercendo a ética de alguma maneira. Só que aqui a gente vai estudar a ética e a saúde, tá? Então, hoje, o nosso objetivo de aula é justamente trabalhar um pouquinho da ética e um pouquinho da moral também. Esse assunto, ele acaba sendo compacto, mas ao mesmo tempo extenso, porque a ética, ela acaba puxando diversos outros conceitos que estão envolvidos com ela. Então, tipo, tomada de decisão é uma questão ética? Claro, a questão da tomada de decisão, qual é a melhor decisão a ser tomada? Será que essa decisão ela vai influenciar para o bom ou para o ruim? Agora, a questão da ética, a ética junto com o jurídico, junto com a questão jurídica, isso vai influenciar em algo? Também. Ambos precisam estar lado a lado. Então, vocês estão vendo que eu tenho, além de somente conceitos, eu tenho coisas que vão além daquilo que eu esperava. Então, é necessário a gente estudar a ética na saúde em si, com certeza toda a vida é necessário, tá? Então, o que para você é a questão da ética? Você já escutou falar no que é essa palavra ética? Se você já escutou falar, o que é esse conceito para ti? Pare e raciocina um pouquinho na questão de ética. O que seria para ti? Pode ser em exemplos simples, não tem problema. Pode ser no teu cotidiano, pode ser com a tua mãe, pode ser com o teu pai, pode ser dentro do teu trabalho. Então, para ti, o que seria a ética propriamente dita? A ética, ela possui um conceito muito subjetivo. Não existe um conceito correto e determinado, fechado para isso, tá? Então, a questão da ética, ela acaba que modifica de ser humano para ser humano, ou de indivíduo para indivíduo. Então, segundo o nosso autor, o que ele fala? Que a ética é um dos mecanismos de regulação das relações sociais do homem que visa garantir a coesão social e também harmonizar interesses individuais e coletivos. Então, eu vou ter, é como se eu tivesse uma regulação de limites de relações. Como é que vai ser o meu relacionamento com relação a essas decisões, a essas situações? Essas decisões, elas vão garantir uma certa atitude correta? Será que essa minha atitude vai sempre ficar em harmonia com a sociedade em si? Será que essa minha atitude, ela é boa ou ela é ruim? Então, vocês estão vendo que só por aí eu já entro numa interrogação gigantesca. Nossa, eu tenho algo que vai tentar me deixar no limite daquilo que é bom, tanto para a sociedade
quanto para o individual, quanto no total. Então, eu vou tentar harmonizar de maneira correta, obviamente. Então, a ética, como conceito principal, eu tenho justamente essa questão da regulação das relações sociais do homem, tá? A ética, ela trabalha com o estudo dos juízos de apreciação, referentes à conduta humana do ponto de vista do bem e também do mal. Então, a questão da ética, eu sempre vou verificar ela. Opa, será que essa atitude, a atitude, quando eu falo de conduta humana, eu estou falando de ação, eu estou falando de atitudes de um ser humano. A atitude de um ser humano, isso vai ser sempre individual. As decisões, elas são suas. A gente costuma dizer que cada ser humano, ele possui o seu livre-arbítrio, né? O seu poder de decisão. Então, a partir do momento que você tem o seu poder de decisão, você adquire uma conduta, você tem atitudes, você tem escolhas. Qual é a tua escolha a respeito desse ponto de vista? Será se isso, essa tua escolha, ela vai ter consequências também? E essas consequências, elas vão ser boas ou ruins? Então, acaba que a questão das tuas escolhas, elas podem ser boas ou elas podem ser ruins. Porém, cada pessoa que vai estar olhando a tua conduta acaba que julgando, né? Isso de maneira diferente. Digamos, aquela tua conduta, eu acho que foi correto. Eu, Tamelin, acho que foi correto. Eu acho que não teve problema nenhum. Mas para aquele outro indivíduo, para aquele outro nosso colega ali, para o Maurício, veio o Maurício na minha cabeça, tá, gente? Do nada. Para o Maurício, isso já pode ter sido uma atitude má ou ruim. Então, a questão, ela vai mudar de pessoa para pessoa, tá? A ética, ela não tem uma regra de jogo. Ela se modifica conforme aquilo que você quer, conforme aquilo que você deseja e conforme as tuas atitudes também. A ética, ela faz parte de uma filosofia, é um pensamento que vai estudar justamente os deveres do homem, tanto para com Deus quanto para com a sociedade. Uma coisa que nós percebemos bastante é que a questão religiosa, ela influencia bastante em cima da ética, tá? Existem pessoas que nasceram, cresceram, se desenvolveram dentro da religião. E acaba que a religião, ela influencia muito nas tuas atitudes e nas tuas decisões também. Então, para essas pessoas que acabam lidando com a igreja, que acaba lidando com um aspecto religioso, para essas pessoas o pensamento, eu falo isso para vocês porque eu sou evangélica, tá? Eu sou extremamente evangélica desde os meus 7 anos. Então, o que que acontece? Acontece que uma pessoa religiosa, ela tem medo, né? Ela tem medo das consequências das atitudes dela, não somente perante o homem, mas também perante Deus. A gente não vai entrar nesse aspecto religioso, tá? Até porque cada pessoa, ela tem um pensamento diferente. Mas eu estou falando mais ou menos como seria esse olhar da religiosidade. Tem a questão do céu e tem a questão do inferno.
Então, a questão da religião, ela vai ser influenciada, a gente vai ter essa influência religiosa justamente por conta das tuas decisões. Será se aquela decisão, será se a minha decisão agora, nesse exato momento, vai fazer com que eu vá para o inferno? É mais ou menos isso, sabe? Que a gente tem que levar, que a gente tem que pensar com relação ao aspecto religioso. Como será que Deus vai me julgar? Mas não é somente a questão de Deus, né? A gente também tem que pensar na questão do homem, na sociedade. Será se essa minha atitude vai influenciar, vai ser benéfica para a sociedade? Então, eu tenho questões de deveres. Eu tenho um dever a ser cumprido, tanto perante Deus quanto a sociedade. Professor, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Ok, tudo bem, mas sempre você tem as suas crenças de alguma forma. E automaticamente você também pensa naquilo que é certo e aquilo que é errado, juntamente com outras pessoas. Então, você está pensando na sociedade como um todo, tá? Então, a gente não está fazendo aqui. A gente não está colocando aqui regras. Ah, porque envolve religião? Claro, vai sempre envolver. Ah, mas eu não acredito na questão de Deus existir. Ok, a gente respeita, eu acho que cada um tem as suas decisões, né? Cada um toma as suas escolhas também. Agora você tem que verificar as suas atitudes perante aquilo que você acredita que é certo e o que é errado. E se você não acredita em Deus, obviamente você acredita no homem, porque o homem você está ali vendo. Então, será se isso é o teu dever perante a sociedade ou será se não? É uma forma que o homem deve se comportar em seu meio social. Então, isso daí eu já falei para vocês. Eu tenho a questão da atitude. A atitude, ela vai interferir. Só que antes de você tomar essa atitude, você precisa pensar bastante, né, nessa sua atitude. Tem pessoas que não são bem desse jeito. Ah, eu ajo muito por impulso. Ok, tudo bem. Você age por impulso? Show de bola. A gente não vai te julgar por conta disso. Mas será se você pensa nas consequências dessa sua atitude ou será se não? É isso que a gente tem que passar a pensar hoje em dia, tá? Eu sou do impulso. Ok, tudo bem, a gente respeita. Mas será se não vale a pena tu gastar ali 3 segundos do teu tempo e pensar direitinho? Será se eu quebrar o pau aqui nessa loja, agora vai interferir em alguma coisa? Ou será se não, né? Então, são 3 segundos do meu tempo. Será se vai interferir ou será se não? Cara, não vai resolver absolutamente nada. Então, é justamente isso daí. Eu vou verificar a minha atitude e eu vou pensar nas possibilidades das consequências da minha atitude. Será se vai interferir? Será se não vai interferir? Será se vai ser benéfico? Ou será se não vai ser benéfico? Então, a ética em si, ela não tem um conceito correto, fechado. É muito difícil lidar com essa questão ética, porque é individual de cada indivíduo, de cada pessoa, tá certo? Então, acaba que eu coloquei aí essa fotinha sobre decisões boas e sobre decisões ruins, né? Eu preciso estar em equilíbrio entre essas minhas decisões. E, obviamente, eu vou ter consequências também dessas minhas decisões. E as consequências é o que vai interferir bastante na minha vida, tanto pessoal quanto na minha vida
profissional. E pensem, não somente na minha vida, mas na vida da sociedade como um todo, na vida daquelas pessoas que as tuas decisões estiverem interferindo nesse momento. Eu coloquei essa fotinha aí, é uma historinha, é um charge, né? Olha aí, a professora está falando para o aluno, escreva na lousa a palavra ética. Mas como, professora, que eu vou escrever a palavra ética na lousa se roubaram o giz? Cadê esse giz? Por que que roubaram? Automaticamente, a atitude de uma pessoa, a questão do roubar, para vocês, julguem essa questão. Ela é certa ou ela é errada? O que vocês acham? Pensa, raciocina. Roubar é certo ou é errado? Ah, professora, roubar errado? Tá, mas e aí roubaram um giz, professora? Isso não vai influenciar. Aí eu queria tanto um giz porque eu queria escrever lá na parede da minha casa. A minha mãe estava precisando ontem de um giz. E é só um pedacinho de giz tão pequenininho que a professora não vai sentir falta. A professora não vai sentir falta? Será se ela não tem somente aquele pedacinho de giz naquele momento? Será se não é isso? Será se ela tem outro pedaço de giz para escrever e dar aula para a turma? Será se a turma estava dependendo desse pedacinho de giz para estudar hoje o dia inteiro? Então, isso é uma interrogação que eu vou deixar na cabeça de vocês. Obviamente, roubar o giz é certo ou roubar o giz é errado? Algumas pessoas podem dizer que roubar o giz é certo. Será se é certo de verdade? Pensa nas consequências que eu acabei de falar nessa questão do roubo do giz. Isso vai influenciar na vida de 30 crianças que estão dentro dessa sala de aula. Né? E isso vai influenciar na vida para o aspecto positivo ou para o aspecto negativo? Então, é sempre uma questão individual. É como se fosse um julgar individual. Professora, você está me falando sempre para julgar as pessoas. Não estou falando que aqui você está, nessa aula de hoje, para apontar o dedo para outras pessoas. Até porque as decisões são de cada uma. E cada uma vai ter as consequências das suas atitudes. O nosso mundo, ele está vivendo sobre extremo julgamento. Ainda mais com a formação da internet. As redes sociais, elas vieram para facilitar muito essa questão do julgamento. Então, as pessoas, elas acabam que estão julgando severo demais. Será se julgar a esse ponto também é certo ou é errado? Será se ser extremista demais é certo ou é errado? Vamos lá. O que hoje nós mais vemos nas redes sociais? Qual é o assunto de hoje nas redes sociais de vocês? Liga aí o microfone para mim, alguém, e me fala. Ah, mas quem é o pivô do Big Brother? Fala aí. Carol Conká, com certeza. Ai, Carol com K, né? Até eu sei. Deixa só eu beber uma água. Carol com K. Big Brother Brasil. Vai sair hoje, hein? Vai ser hoje. Vai sair. Vamos já fazer uma votação lá no chat. Gente, o Big Brother Brasil, ele tá no auge, né?
principalmente para nós amazonenses, mas não somente para nós, o povo brasileiro como um todo, porque a gente está vivendo num momento de pandemia. Então, o brasileiro, a humanidade em si está completamente isolada, né? De uma certa forma. Por mais que não esteja 100% isolado, mas pelo menos muitas pessoas estão passando mais tempo em casa por conta da carga horária de trabalho, né? Então, o que se tem para fazer em casa? A gente tem que arrumar, a gente tem que inventar, a gente tem que criar coisas para nos divertirmos dentro de casa. E uma dessas diversões é a televisão. E a Globo, obviamente, está investindo altíssimo nos últimos Big Brother, né? E estão dando super certo. Colocar pessoas um pouco mais famosas no Big Brother para que as pessoas se interessem muito mais. Então, a Carol Conká, ela está em evidência. Ainda mais que ela foi parar no paredão essa semana. As redes sociais, elas só dão Carol Conká. Eu nunca vi tanta loja fazendo tanta promoção de quem acertar a porcentagem de paredão amanhã. Nunca vi isso. E só dá isso nas redes sociais, né? Só que, ao mesmo tempo, não sei se vocês já viram, nós temos vários artistas que estão falando o seguinte: ok, a gente quer sim que a Carol Conká saia com alto índice, né, nesse paredão. Poxa, por que influenciar as pessoas a 100% votarem na Carol Conká? Isso é um papel do influenciador. E as pessoas famosas, elas acabam tendo uma certa influência sobre as pessoas anônimas. Algumas pessoas anônimas se deixam levar por isso, né? Pelos pontos de vista ali colocados, por diversos fatores. Então, vamos parar para pensar no que esse alto índice de rejeição pode fazer na vida de uma pessoa? Ok, professora, digamos que ela saia com 100%. Uau! Imagina o impacto que isso vai causar no físico dessa criatura e no emocional, né? Aquele humorista saiu com 98, sabe Deus quanto. Ele ficou impactado demais. Só que, além de tudo isso, o que também interferiu muito na vida dele foram as ameaças de terceiros entrando nas redes sociais dele, ameaçando a vida dele e da família dele. Gente, aquilo ali é um reality show. É uma coisa que está sendo vivida ali, naquele momento. Não significa exatamente que essa pessoa ela é assim aqui do lado de fora. Será que as pessoas elas não merecem uma segunda chance? Vocês estão vendo essas questões? E aí os famosos, Neymar, hoje eu estava lendo reportagem, né? Essas reportagenzinhas que o Facebook ele me informa bastante coisa. Era Neymar, Marília Mendonça e também a Anitta já fazendo já pedindo para as pessoas serem um pouquinho mais tolerantes com relação à questão da Carol Conká. Tem necessidade de a gente eliminar essa pessoa da sociedade? Porque é assim que ela vai se sentir, né? Será se isso é ético? Para que eu vou entrar nas redes sociais dessa pessoa e da família dessa pessoa e dizer que eu vou matá-los, que eu vou ameaçá-los, que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo com a vida dela? Para quê? Isso é questão ética. A pessoa já saiu com um alto índice de rejeição, isso já vai mexer com o psicológico e com o físico, e para que eu vou instigar ainda mais essa questão dela? Deixa que ela se resolva, deixa que ela
pode vir a sofrer as consequências das atitudes dela dentro desse programa, tá? Lembrando que isso é um jogo. Então, estão todos ali por 1,5 milhão, né? E acaba que atitudes, o fechamento, uma casa fechada com 20 pessoas completamente diferentes, com personalidades em princípios e valores diferentes, vai influenciar na tomada de atitude de qualquer pessoa que estiver ali dentro, tá? Então, são atitudes que podem, sim, envolver outras pessoas e ter consequências tanto positivas quanto consequências negativas. A ética, ela, muitas vezes, ela anda lado a lado com a moral. Então, olha aí, a ética também é tratada diversas vezes como sinônimo de moral, mas nem sempre designam as mesmas realidades. Então, é como se ética e moral, elas estivessem andando lado a lado, né? Ah, tu é um imoral. Opa, calma aí, vamos devagar. Opa, tu és um antiético. Ok, devagar também. Então, essas duas palavrinhas, elas andam muito lado a lado, mas de vez em quando elas se desencontram. Então, para o nosso autor, não há um conceito único e fechado para a ética em si, né? E esse conceito, que ele seja aceito por todas as pessoas, por todos os que se dedicam ao estudo do tema. Não tem conceito fechado, gente. Ele é subjetivo. Ele é subjetivo. Já a questão da moral, essa palavrinha ela deriva do latim e ela significa costumes, conduta de vida. Então, eu tenho costumes influenciando nas minhas decisões e nas minhas atitudes. E está referindo às regras de conduta humana no cotidiano. Então, aqui eu já tenho questões de regra influenciando. Ética e moral andam lado a lado? Sim, elas andam lado a lado, mas de vez em quando elas se desencontram devido a conceitos propriamente dito daquilo que é o correto. Moral. Distingue-se ética de moral, considerando-se que moral seja o conjunto de princípios, valores e também normativas que regulam a conduta humana em suas relações pessoais existentes em determinado momento histórico. Então, aqui eu já tenho um conjunto de princípios, valores e normas. Eu tenho normativas. Eu tenho questões de valores influenciando. O princípio em si também vai influenciar naquilo que é certo e naquilo que é errado. Mas o que eu quero que vocês visualizem que é um conjunto, é sempre um conjunto. E eu tenho normativas para a questão da moral. Então, a moral, ela é o conjunto de normas que regulam o comportamento do homem na sociedade como um todo. E essas normas são adquiridas pela educação, pela tradição, pelo cotidiano, e ela tem também um caráter obrigatório. Ética e moral, princípios que a gente vai construindo ao longo da vida. Essas duas palavrinhas, vocês não vão chegar aqui na faculdade simplesmente... Que período vocês estão, gente? Desculpa, me perdoa. Terceiro? Quarto? Quinto, professora. Ah, no quinto, show. É porque muda, eu sou professora também da Uninassal, então muda o período, né? Então, por isso que eu perguntei.
Vocês não vão chegar aqui no 5º período, a professora Tamilin vai falar para vocês que roubar é errado. E automaticamente vocês já vão absorver esse conceito para si. As coisas, elas não são bem assim. Porque esses dois conceitos, eles vão sendo adquiridos ao longo da vida. Desde o momento que vocês nascem, vocês já vão absorvendo princípios do que é certo e do que é errado. E esses princípios, eles acabam que construindo também o caráter de cada indivíduo. Então, a ética e a moral, eu consigo trabalhar dentro de sala de aula. Eu consigo, gente, trabalhar dentro de sala de aula, mas de uma maneira muito superficial, tá? Porque a questão da ética e da moral, geralmente, isso vem de casa, né? Isso vem desde a tua educação com o papai e com a mamãe. Lá, a partir do momento que você nasce, você já vai adquirindo conceitos na sua cabeça, conceitos do que é certo e do que é errado. A escola, ela vai influenciar? Sim, claro, com certeza também, toda a vida. Então, na escola, acaba que a gente ainda refina um pouquinho mais sobre esses dois conceitos, além dos teus costumes que vão influenciar também. Só que muitos pais acabam deixando esse dever de construção de princípios morais e éticos para a escola. E não exerce isso dentro de casa. Esse é o grande erro dos pais. Os pais acham que a escola está aí para educar. E não é bem assim. Para que eu tive filho? Eu tive filho porque eu preciso acompanhar. Ah, professora, o meu filho foi um acidente. Que isso? É um ser humano. Eu preciso acompanhar, eu preciso direcionar. É uma pessoa imatura ainda. Será que essa pessoa imatura sabe o que são consequências? Vamos lá, meu filho. Eu vou te dar o poder de decisão, ok? Se você decidir isso, o que você acha que vai acontecer? E se você decidir aquilo, o que você acha que vai acontecer? Então, entre essas duas escolhas, o que você acha que é o mais correto fazer? Então, a educação, ela não vem da escola, ela vem de casa. Princípios éticos e morais não são construídos somente na escola, são construídos dentro de casa, tá? São construídos desde o momento que se nasce. Então, obviamente, a questão da educação, da tradição, do cotidiano, isso interfere bastante. E, obviamente, vai ter a questão do caráter obrigatório influenciando. Então, para diferenciar exatamente a moral da ética, pronto. Eu coloquei 2 conceitozinhos para vocês, 2 palavras diferentes para fazer essa diferenciação. Moral, eu tenho princípios, um conjunto de princípios, um conjunto normativo. Então, a questão moral, ela é sempre no coletivo, ela é determinada pelo coletivo em si. A sociedade como um todo determina o que é moral. Agora, a questão ética, ela é individual de cada criatura. Você tem o seu ponto de vista ético. Esse ponto de vista, esse ponto de vista, ele é positivo ou ele é negativo? Ou, em palavras mais simples, ele é bom ou ele é ruim? Então, ele é individual, tá? O conceito de ambos são semelhantes ao extremo, mas em algum momento eles bifurcam, eles se diferenciam. E é justamente aqui nesse slide que está a diferenciação entre esses 2 conceitos: moral, coletividade, sociedade como um todo.
Ética é uma questão individual de cada criatura, ok? Sendo assim, a ética implica em opção individual. Tu tem a tua decisão. Tu és ético ou tu és antiético? Depende. A escolha, ela é ativa, requer a adesão íntima das pessoas a valores, princípios e normas. É ligado intrinsecamente à noção de autonomia individual. Sendo assim, cada pessoa é responsável por definir a sua ética como um todo. Você é responsável. Não é a titia aqui, que está do outro lado da tela, que é responsável por construir esses conceitos éticos e colocar na tua cabeça que você só tem que tomar atitudes éticas. Não dá. Isso é individual. A professora não vai estar aqui a todo momento para te dar um conselho. A tua mãe não vai estar a todo momento para te dar um conselho. Mamãe, pelo amor de Deus, o que eu faço? Você tem que começar a raciocinar, porque daqui a pouco a gente sai da barra da mamãe e a gente é solto no mundo e as nossas decisões vão implicar na nossa vida e na vida da sociedade como um todo. Então, a questão da ética, ela acaba sendo uma reflexão. Você precisa refletir, você precisa interpretar, você precisa discutir e automaticamente você tem como interferir nesse problema. Nesse problema, essa interferência, ela vai ser positiva ou ela vai ser negativa? Mas sempre tudo inicia-se na reflexão. Será que minha atitude ela vai vir para isso ou ela vai vir para aquilo? Se você puder, assim, discutir com alguém, show de bola. Se você tiver com muita dúvida a respeito da tomada de decisão nesse momento, show de bola. Discute, tenta discutir, tenta mostrar o teu ponto de vista a respeito daquele problema com outras pessoas. E as pessoas, elas vão te falar também o ponto de vista delas. E vocês vão entrar num consenso e talvez seja muito mais fácil uma tomada de decisão, né? Vamos lá. Nós estamos vivendo na pandemia. Covid-19 está aí, nós temos a gente tem diversas variantes, né? Aqui, não só aqui, mas no mundo todo. Infelizmente, a gente pegou esse conceito de a variante amazonense, que é completamente errado, porque essa variante ela já está espalhada pelo Brasil todo, né, gente? E a Covid-19 ela é uma doença muito traiçoeira. Não importa qual seja a origem dela, a chinesa, a inglesa, a variante inglesa, a variante amazonense ou brasileira, não importa de onde ela vem, ela é uma doença traiçoeira. No início dessa pandemia, a gente via muitas reportagens com fisioterapeutas. Hoje, a gente também vê muitas reportagens com fisioterapeutas. E o fisioterapeuta, ele entrou em evidência total, principalmente os fisioterapeutas intensivistas, que trabalham também com respiratório. E assim, abriu o mercado para isso, literalmente. Tanto é que tem fisioterapeuta que está cobrando em uma sessão 400, 500 reais para ir em domicílio para fazer o tratamento, né, da Covid. Só que tem fisioterapeuta migrando de área.
Tem fisioterapeuta dermatofuncional, por exemplo, que está querendo dar uma de fisioterapeuta intensivista e querendo trabalhar pacientes com Covid-19. Será que essa pessoa tem capacidade suficiente, tem experiência suficiente para lidar? Não sei. Algumas pessoas acabam tendo, outras pessoas acabam não tendo. Mas esses profissionais, eles acabaram migrando por conta da abertura de mercado. E aí, o que eles recebiam numa sessão de, vamos lá, de microagulhamento, que custa 250, agora eles estão recebendo 400, 500 reais por uma sessão de respiratória. Mas será que essa pessoa, esse profissional, para mim, entre aspas, sabe que a partir do momento que eu faço esforço respiratório, exercícios respiratórios, eu desaturo esse paciente que está com Covid-19, principalmente em fase inflamatória? Tem gente que não sabe. Então, essas pessoas, elas acabam não tendo tanta experiência por conta de uma tomada de decisão. Eu cheguei na casa do paciente, eu sou dermatofuncional, cheguei na casa do paciente, ele está com Covid-19. Ele está ali no seu 7º dia, mais ou menos, de aparecimento de sintomas. Eu não tenho outro recurso. Eu vou fazer exercícios de expansão pulmonar. Só que esses exercícios de expansão pulmonar, eu preciso que ele puxe, solte. Puxe, segure e solte. Puxe, puxa, 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 solta. A partir do momento que eu faço todo esse trabalho, esse esforço, obviamente eu estou gastando energia. Se eu estou gastando energia, automaticamente o meu paciente ele vai precisar de mais oxigenação. Será se ele vai ser capaz de fazer perfusão oxigênio no sangue? Ou será se não? E aí é um momento que muitos pacientes estão desaturando, logo nessa fase inicial, porque tem profissionais fazendo tomada de decisões completamente erradas, porque não sabem como lidar com essa doença. Essa doença, ela não tem regra. Ela pode ser diferente de indivíduo para indivíduo, ok? Então, será se essa pessoa ela está sendo ética em sair daquilo que ela tem tanta experiência na dermatofuncional para ir para um ambiente que é desconhecido para ela? Fica essa interrogação para vocês. Isso é certo ou isso é errado? Isso. A ética em si, essa pessoa, ela está sendo ética o suficiente ou ela só está pensando no bolso dela? Tá? Então, vocês estão vendo como o trabalho de ética é uma questão muito de conscientização. Vocês lembram que eu falei para vocês na semana passada que essa disciplina é como se eu precisasse tocar lá no coraçãozinho de vocês e lá na cabeça, no fundo do cérebro, da consciência de vocês, justamente para que a gente avalie as nossas atitudes perante a sociedade, perante cada indivíduo que está na nossa mão. Se esse indivíduo começar a desaturar, ele vai precisar de socorro. Ele vai precisar de socorro, e será se o socorro vai ter para todo mundo? Professora, Oi. desculpa lhe interromper. É que a senhora tocou nesse assunto que eu achei muito interessante, né? E, inclusive, esses dias eu estava dando uma olhada, né, em clínica de estética, de fisioterapeuta dermatofuncional. Aí eu descobri que tem um tratamento que eles estão usando nesses casos de Covid, que é um tratamento à base de ozônio, né? Ozonioterapia. Sim, aí o paciente ele fica respirando esse ar. Sim. Então é esse que a senhora está se referindo? Não, estou falando de dermato funcional,
trabalhando em pacientes de respiratória propriamente dito, tomando decisões erradas. Ozonioterapia, ela ainda não tem comprovação científica, assim como quase nenhum tratamento tem comprovação científica dentro desse COVID, né? Então, tem pessoas que podem melhorar com a ozônio, e tá tendo muito relato que realmente pode melhorar, tá? Agora, beleza. Eu sou dermatofuncional e eu não tenho conhecimento, porque assim, a gente estuda bastante dentro da fisioterapia na faculdade, a gente estuda a fisiologia, a gente tem uma disciplina só para respiratória, mas quando a gente não exerce, a gente não adentra nesse mercado, acaba que a gente não tem tanta experiência, né? E tanto conhecimento dentro daquela área. Principalmente, digamos, se tu for formado há 10 anos. Tu é formado há 10 anos em fisioterapia e há 10 anos tu exerce a profissão, a especialização como dermatofuncional. Toda aquela base de respiratória que você tinha antes da faculdade, automaticamente é como se ela fosse se perdendo. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, a partir do momento que ela vai se perdendo, eu não tenho experiência, eu não tenho tanta base para lidar com isso e voltar e simplesmente migrar da dermatofuncional para respiratória. Então, exercícios que eu, na minha faculdade, achava que seria muito bom, porque eu precisaria somente fazer exercícios de expansão pulmonar para ganhar os R$ 400, eu vou estar desaturando esse paciente. Você está entendendo? Então, a ozonioterapia, ela é uma vírgula. Ela é uma vírgula. Ela tem muitos relatos que estão falando que ela faz super bem. Você quer tentar ou você não quer tentar? Então, não é especificamente sobre a ozonioterapia que eu estou falando. É sobre a questão como um todo, tá? Como é que eu vou migrar? Como é que eu vou fazer esses exercícios de expansão pulmonar sem saber em que patamar esse paciente está? Será se ele é capaz? Será se eu vou desaturar? Será se eu tenho um conhecimento suficiente? Será se ele está na fase inflamatória? Será se eu conheço tudo muito bem? Tá? Então, é relacionado a isso. Não é especificamente sobre a ozônio. A ozônio tem, sim, alguns efeitos benéficos, muitos efeitos benéficos, que estão até aconselhando fazer. Outras pessoas já acham que não. Gente, a Covid-19, ela não tem um tratamento específico, né? Muitos profissionais, eles vão tratando por sintomas. Então, a sintomatologia vai mudando, o tratamento vai mudando também. Então, é muito relativo falar sobre ela. Tá? Alguém ia ligar o áudio? Era eu que. Licença. Pode falar. Nessa hora que a senhora falou sobre a pessoa ser formada, especializar uma área e 10 anos depois querer atuar em outra área. Hoje em dia, existem leis que garantem que Pronto, por exemplo, eu sou técnica em enfermagem, sou formada, porém não atuo há 2 anos. Meu certificado, meu diploma não serve mais para nada, eu teria que fazer um curso de reciclagem. Assim mesmo com cursos profissionalizantes e graduações. Pronto, eu tenho um curso de socorrista, eu sou socorrista. Vou fazer 1 ano agora, em abril. Não, março. Enfim. Vou fazer 1 ano e daqui a 1 ano eu tenho que voltar e fazer um curso de reciclagem para poder continuar com o título de socorrista, entendeu? Minha carteira só permanece comigo por 2 anos. Sim. É justamente isso que eu estou falando. Pronto, você exemplificou muito bem. Porque, infelizmente, quando a gente não pratica, né, incansavelmente, nós vamos perdendo aquelas habilidades. Não é porque eu quero. E existe também um aperfeiçoamento de técnicas. Pronto, uma coisa muito comum é, tipo, eu terminei meu curso de socorrista no mês de março
em abril lançaram uma meio que reciclagem do curso sobre transporte de paciente. Hoje em dia não é da mesma forma de que um ano atrás. As coisas vão mudando, não passar muito rápido. A medicina, a área da saúde, ela se complementa assim de uma velocidade absurda, sabe? Em menos de um mês, eu terminei e tive que fazer outro curso. Exatamente. Só para saber como movimentar um paciente na prancha rígida. É exatamente isso. Muito obrigada pelo seu exemplo. Sempre vai ter uma base, mas você nunca vai saber de tudo. E com relação... Eu era muito fissurada nisso, mas hoje em dia eu sei que eu não vou saber de tudo. Então, eu prefiro pesquisar, ser curiosa, pesquisar mais sobre do que tentar me sufocar de informação. Eu Exatamente. Sei que com o tempo eu vou aprendendo mesmo na prática. Uhum. A experiência, o que te leva à experiência é treinar todo dia, toda hora, incansavelmente. Quando você não treina aquela situação, você vai perdendo. A faculdade em si, se você especializou em uma área, se você começou a trabalhar nessa uma área, e você for querer migrar, automaticamente tu não vai exercer a tua função com tanta eficiência como tu exerceria naquela área que tu já estava acostumada a lidar. Se tu migrar, a tua atuação ela vai ser diferente. Ah, professora, mas eu sou capaz de aprender? Claro, todo ser humano é capaz de aprender. Só que para isso você precisa ter novamente, muita prática. Você precisa praticar incansavelmente até você adquirir experiência de novo. Mas aí é que tá, entra aquela pergunta. Será se o paciente tem tempo de ser a tua experiência? Fica outro questionamento. Será se esse paciente ele tem capacidade de aguentar aquela tomada de decisão sua que era duvidosa? Vocês estão entendendo? O paciente de Covid-19, ele é um paciente instável. Ele possivelmente não tenha esse tempo de erro. Você não tem como errar com ele. Você pode levar ele a óbito, porque você manipulou ele errado. É isso que eu quero dizer para vocês. Essa doença, ela muda em horas. Agora, você está bem? Teus parâmetros podem modificar daqui a 5 horas. Ou simplesmente modificou. Tá? Então, são essas as questões que eu quero colocar um pouquinho mais na cabeça de vocês. Então, olha aí, ó. A sociedade moderna, ela sente falta de parâmetros e critérios objetivos para definir os significados práticos do bom, da boa vida, do bem-estar, e assim estabelecer os limites e exigências éticas, e esse é o desafio mais presente. Atos éticos, automaticamente, eu vou ter sujeitos éticos, eu vou ter pessoas éticas. Se eu tenho sujeitos éticos, eu tenho uma ação diferenciada toda a vida. E isso é o que chama a atenção da população. É isso que chama a atenção dos nossos pacientes, beleza, gente? É através das nossas atitudes. As nossas atitudes éticas vão fazer de nós sujeitos éticos. E automaticamente a minha ação vai ser sempre diferenciada. Eu sempre falo para os meus alunos. Eu não quero aqui formar simplesmente fisioterapeutas ou simplesmente a área de atuação que eu estiver dando aula, tecnólogo em estética, tecnologia em estética ou enfermeiro. Eu quero formar aqui, gente, pessoas diferentes, profissionais de verdade. E vocês precisam ser sempre os diferenciados. Vocês precisam ser aqueles que têm raciocínio. Vocês precisam saber, conhecer, fundamentar. Vocês precisam tomar decisões corretas. E, além de tudo, vocês precisam ser os diferentes.
éticos o suficiente, transparentes o suficiente, e assim vocês conseguem fidelizar os pacientes de vocês, e como consequência dessa fidelização, um retorno financeiro, ele sempre vai ser muito bom, mas sempre trabalhando com a questão de muita transparência, tá? Aqui nesse slide a gente fala bastante sobre a questão da religião, só que nós temos que tomar muito cuidado com essa questão religiosa. Falei logo no início para vocês que a questão da religião influencia? Sim, só que possuem pessoas religiosas extremistas demais que nós precisamos tomar cuidado com esse comportamento moralista demais, tá? Não significa que uma pessoa religiosa, ela sempre vai ser ética. Claro que não. Eu preciso também equilibrar essa questão da religiosidade na minha vida, ok? Não é porque, de repente, eu peguei o meu filho escutando uma música de rock, que isso vai ser errado, isso, ao meu ver, é antiético, e vou tacar-lhe a cinturãozada nele até ele sangrar. Opa, será se você está sendo ético? A questão aí não é o teu filho, a questão é você. Será se você está sendo ético? Será se tinha necessidade disso? Então, pessoas extremistas demais na religiosidade, elas também podem comprometer a saúde de uma sociedade como um todo. Então, tudo nessa vida é homeostase. Tudo nessa vida é equilíbrio, gente. Se não houver equilíbrio, automaticamente vai haver... eu vou colocar como essa palavra. Vai haver a questão da doença como um todo. Doença social, uma doença psicológica, alguma coisa pode interferir, tá? Então, aí, ética e moral, eu tenho uma questão interdisciplinar. Ela pode ser estudada por vários tipos de pessoa. E eu posso trabalhar ela tanto no meu âmbito pessoal quanto no meu âmbito profissional, ok? Então, a abordagem da ética contemporânea, ela é interdisciplinar, servindo-se da colaboração e interação da diversidade das ciências biológicas e também humanas. Não possui e não pode possuir fundamentação ética comum, não há, pois ela é intercultural, respeitando a pluralidade das tendências morais existentes na atualidade. Então, ela é subjetiva, mas ela pode sim ser trabalhada de uma maneira interdisciplinar. E aqui eu tenho a diferenciação entre ética e moral. A ética, ela é aprendida com o passar do tempo. A moral, por ela ser uma normativa, ela é imposta, tá? A ética, ela vai ser expressada a partir de cada indivíduo. É uma escolha de cada indivíduo. A moral, ela é externa, porque elas são normativas, ok? Então, a ética, ela acaba não sendo estanque, ela está sempre em evolução. A moral, ela pode estancar, mas a ética não, e ela pode sim vir a modificar de pessoa para pessoa. Agora, a gente tem que verificar se essa ética, ela é para o lado bom ou ela é para o lado negativo. Então, aqui eu vou deixar vocês com uma última figurinha, já estou finalizando a aula hoje. Olha aí, esses chars. Aqui está a minha redação sobre ética, professora. E a maçã é para a senhora lembrar de mim na hora de me dar a minha notinha. Então, ele está o quê? Oferecendo a maçã em troca de uma notinha a mais, porque ele é uma pessoa extremamente legal. Ele é uma criança legal. Então, ele está tentando comprar a professora
para que a professora dê uma notinha a mais para ele. Uma criança, isso é ético? Não, né? Isso não é ético. E eu acho que todos hão de concordar comigo também. Então, eu finalizo a minha aula aqui com essa reflexão, com essa charge, para que vocês reflitam bastante sobre esse assunto, tá? A ética em si, ela não possui uma coisa correta. E faltou mais esse slidezinho aqui, que eu também vou finalizar. Eu vou finalizar com ele. Ética. Valores que definem o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. Porque nem tudo o que eu quero eu posso. Nem tudo que eu posso eu devo. E nem tudo que eu devo eu quero. Tá? Então aí vai entrar bastante. Vocês estão vendo aí a fotinha logo embaixo? É como se eu tivesse um anjinho do meu lado e como é que eu posso falar? Demôniozinho do outro lado, ou o diabo, sei lá, né? Influenciando. Será se eu devo? Será se eu não devo? Será se eu posso? Será se eu não posso? Então, essas são sempre perguntas que a gente precisa se fazer na hora da tomada de decisão toda a vida. Tá? É uma questão de consciência, é individual. Verifiquem as consequências. Eu vou finalizar com essa palavra: consequências. Consequências das suas atitudes, certo? Agradeço demais pela participação de vocês nessa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que nós tenhamos feito de alguma maneira vocês refletirem em atitudes, não de si próprias, mas eu estou falando de atitudes de uma maneira geral, tá? Então, essa aula de hoje, ela vem sim para tocar lá dentro, não só a de hoje, mas as muitas que vão vir pela frente. E esse é o nosso objetivo, é sempre tentar agir da maneira mais correta possível. Existe regra para isso? Ela é uma escolha tua. Tudo bem? Então, agradeço muito pela participação de todos vocês. Desejo a todos uma semana maravilhosa. Se vocês tiverem alguma dúvida, liga o microfone ou então coloca para mim aí no chat, que eu vou tentar responder agora, tá? E se não tiverem dúvidas, beijo no coração de todo mundo e vocês estão liberados por hoje, tá bom? Professora? Oi, pode falar. A senhora poderia voltar naquela foto